São 8h38, hora de mais uma entrevista importante para você acompanhar nessa edição. A gente conversa agora com o presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear, o Carlos Henrique Maris. Presidente, boa noite, muito bem-vindo ao Expresso. Está me dando um sorriso, significa que está me ouvindo bem. Boa noite. Boa noite, Monalisa. É um prazer estar aqui com vocês. Será uma oportunidade boa para nós podermos trocar ideias sobre as questões nucleares. Sem dúvida, o prazer é todo nosso em o senhor abrir aí um tempinho da sua agenda numa sexta-feira à noite. Mas vamos lá começar então pelo que as lideranças do mundo inteiro se mobilizaram hoje exatamente aí por causa desse ataque à usina nuclear. E a Rússia rebateu dizendo uma frase que é ironia, também é provocação, mas quero saber a opinião do senhor. A Rússia rebateu dizendo que é uma histeria artificial. Veja, Mana, é a usina de Zaporizhia, né, que nós estamos falando. Exato. Que é uma maior usina nuclear da Europa, que tem 6 unidades. Essas unidades, cada uma tem 1.000 megawatts, portanto, um total de 6.000 megawatts nessa usina. E ela tem operado com tranquilidade, não tem tido nenhum problema, e atende boa parte do mercado de energia elétrica da Ucrânia. Agora, é importante observar que essa tecnologia dessas usinas, chamada tecnologia VVR-1000, na verdade são usinas nucleares russas, tecnologia russa, e a Rússia deu todo o suporte na construção, na operação, e continuará dando, inclusive, na manutenção. Sim. Então, existe já, entre a Rússia e a Ucrânia, um certo jogo de participação na construção e operação das usinas nucleares de lá, certo? Então, é estranho achar que fica até pensando o que é que a Rússia estaria querendo, por exemplo, em jogar uma bomba em cima de uma usina nuclear que representa o seu país. Essa tecnologia que ela tem lá, como as usinas, as máquinas, elas vendem no mundo inteiro, né, que é a VVR-1000. Então, eu acho que pode ter havido alguma coisa, uma falha técnica, etc., mas que ontem, inclusive, já foi esclarecido, que não foi na usina, quer dizer, teria chegado uma bomba que teria chegado no setor administrativo e nada aconteceu com a usina e ela continua, graças a Deus, funcionando em condições normais. Sabe? É importante que haja tranquilidade para que essa usina possa continuar operando, ou qualquer outra que tenha lá, em qualquer lugar do mundo, evidentemente, mas na Ucrânia em particular, que está em guerra agora. Então, acho que, mais ou menos, essa é a questão. Eu não vejo como a Rússia dá um tiro no próprio pé, sob vários aspectos. Primeiro porque, se quisesse um acidente severo lá, ia jogar radiação no espaço, que ia atingir a Rússia, ia atingir os soldados, ia atingir tudo. Segundo, ia queimar o nome da Rússia na tecnologia que ela mais gosta e que ela mais vende pelo mundo afora. Então, uma série de fatores. Não me leva a crer que a Rússia teria interesse em torpedear a sua usina nuclear. Vou chamar o Lorival Santana também para o papo. Lorival. Carlos, boa noite. Sem dúvida, não era esse o objetivo, quer dizer, lançar um projétil contra o reator, contra a instalação nuclear, não era isso. Quer dizer, eles estavam tentando e conseguiram, né, tomar aquela área, né, aquele ativo tão valioso que é essa fonte muito grande de energia para ampliar e dar mais um passo no controle da Ucrânia. Mas aquilo que você viu daqueles projéteis passando por cima daquela instalação, o quanto você acha que aquilo foi arriscado ou existe proteção suficiente para fazer frente a uma ação como aquela? Veja, eu não consigo responder bem essa questão, porque eu não tive visibilidade perfeita. Eu só vi aqueles projéteis, eles sendo lançados, mas não tinha nada ali que eu pudesse dizer que tinha usina nuclear ali perto, sabe? Dizia-se que tem, mas eu não vi, sabe? Então, se houve e se tinha, era arriscado, certo? Não seria bom estar atirando por cima de usina nuclear sem dúvida nenhuma.
Eu acho que é uma questão aí de... E não sei por que a Rússia estaria fazendo isso. Eu me pergunto e fico perguntando, por conta do que eu já falei aqui no início, né? A questão da interesse dele em manter as suas usinas funcionando. Agora, o fato de ele estar invadindo, etc., o Lorival, eu acho que, na verdade, essa invasão, precisa entender como é que ela foi feita, que também a gente não tem esse detalhe, pode ser também uma garantia, não é? Para que a usina continue operando em condições normais. Ou seja, é perigoso você deixar uma usina dessa que pode ter, talvez, outras pessoas com interesse de fazer ou prejudicar, quem sabe. Então, acho que é importante que, no caso desse, eles tomem conta e consigam manter o sistema operacional da usina funcionando. E ele já se entende sobre isso. O setor nuclear russo com o setor ucraniano se entendem, né, das operações das suas usinas. Né? Posso fazer mais uma pergunta, mais um detalhe Você operacional? pode tudo, Lorival, vamos lá. Essa é a segunda usina nuclear que os russos tomam, né? E na primeira, de acordo com os ucranianos, eles não estão permitindo, isso já faz 3 dias que foi tomado, que seja trocado o turno, né? E os turnos são de 8 horas para poder os funcionários descansarem e tal, e as informações que nós não temos comprovação, mas os ucranianos dizem que estão trabalhando ali sob as armas, né, armas dos soldados russos, e que essa seria agora a realidade também nessa segunda usina. Você acha que o fato de não haver troca de turnos poderia representar um risco na operacionalidade dessas usinas? Bom, sem sombra de dúvida, claro que sim, porque normalmente você tem um trabalho permanente da ordem de 24 horas, né? Você tem um trabalho que é longo, então as pessoas têm uns turnos que precisam ser trocados. Então, como é que vai deixar um operador sem dormir, continuando a operar? Isso é de um grande risco, certo? Então, essa não é uma prática interessante, sem sombra de dúvida, não tem porquê uma atitude dessa natureza. Então, se está fazendo, é aquilo que eu digo, como a gente não tem aquela informação assim, fresquinha 100%, fica difícil você se afirmar. Mas se está, é uma péssima ação que deveria ser contestada e modificada. O grande temor, né, presidente, é para, em qualquer tipo de ataque como esse, o vazamento de material radioativo. A gente sempre fala isso, mas a gente não explica exatamente o que pode significar. Acho que o momento é oportuno para a gente explicar o que significa isso mesmo, né? Um vazamento, então, de um material radioativo, para todo mundo entender exatamente o que é, por favor. Não, pois não. Olha, uma usina nuclear é constituída, vamos dizer assim, de dois blocos principais. Sim. Um bloco que a gente chama o primário e o secundário. O primário é onde você tem a reação nuclear, a reação de fissão, que produz calor e produz vapor. E isso é colocado no invólucro especial. No caso das usinas de Zaporizhia, você tem, inclusive, uma camada de concreto com meio metro de espessura para proteger bem contra impactos de fora, certo? E tudo isso fica ali acondicionado. E a outra parte, que é a parte, vamos dizer assim, tradicional, que é uma usina a vapor tradicional. Quer dizer, você poderia usar carvão, poderia usar óleo, poderia usar gás para fazer o vapor e usar nessa mesma parte segunda aqui. Você não usa, você faz uma reação nuclear a partir de energia fóssil, certo? Então, esse é o aspecto. Agora, na parte digamos assim, onde tem a radioatividade, evidentemente, você tem que tomar cuidado. Você tem os invólucros ali de aço, aquilo ali fica tudo hermético, e tudo ali, então você espera que tudo aquilo não vaze. E é feito para não vazar, evidentemente, em operações normais. Se houver um vazamento, se houver alguma provocação externa, ou houver um problema de falha ou coisa desse tipo, a própria usina tem condições internas operacionais, os seus operadores mais sorragas de administrar em função, dependendo do tipo de falha que existe, ou etc. Agora, você deve estar pensando no aspecto de chegar e, digamos assim, um míssil ou coisa desse tipo atingir. E aí você tem vazamento
de material radioativo no ar. Então, evidentemente, isso aí é o que não se espera e que não se deseja, porque dependendo do nível de radiação, você pode provocar uma série de problemas, de doenças, etc, etc. Sem dúvida. E a extensão dessa então, radiação? A extensão naquele local? Você vê uma coisa interessante, porque a extensão vai depender muito de como seja esse acidente, de como pode a extensão ser mínima. Por exemplo, na usina de Three-Mile Island, nos Estados Unidos, que foi uma das primeiras, que essa usina também é PWR, houve um acidente que o núcleo derreteu, no entanto, tudo ficou contido nesse invólucro, quer dizer, na parte de contenção, e não houve nenhum vazamento, nem ninguém foi atingido, nada. O que aconteceu foi um prejuízo econômico, porque a usina deixou de funcionar. A mesma coisa pode acontecer aí, se por acaso houver um acidente de condições normais, certo? Então, isso vai depender. Então, tem que se evitar, evidentemente. E os níveis de radiação é uma coisa interessante. O mundo em si, falando um pouco mais geral, é radioativo por natureza, certo? Ou seja, você em qualquer lugar que você está, viajando de avião, subindo uma montanha, aumenta os níveis de radiação, etc. O seu corpo humano, nós todos somos radioativos, porque nós temos, por exemplo, nos nossos ossos tem carbono 14, que é radioativo, e a parte mole, tem potássio 40. Mas é num nível que não afeta e que não tem nenhum problema. Você não vai botar até se faz uma brincadeira, né? Que você não vai botar um capote de chumbo para sair na rua porque você é radioativo. Então, essas coisas variam de intensidade e de volume, tá certo? Então, a radioatividade em si, ela vamos dizer, acho que você fica com medo, mas todo lugar é radioativo. O problema é a intensidade e volume, é isso que é o problema maior. Nessa guerra a gente está vendo, né? Nessa guerra a gente está vendo quem são os mais radioativos, aí, os mais perigosos, sem dúvida. As pessoas. Bom, presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear, Carlos Henrique Maris, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelo papo. Uma boa noite ao senhor e até uma próxima. Olha, nós aqui agradecemos. Né? Interessante se houvesse oportunidade de falar um pouco no futuro sobre as questões nucleares aqui do Brasil e do mundo também. Eu acho que era uma boa oportunidade. Sem dúvida. No futuro aí ficar essa aí. Mas muito obrigado aí pela oportunidade, em meu nome pessoal e em nome da Associação Brasileira de Energia Nuclear. Muito obrigada. Agradeço a você. Muito obrigada. Fica a dica para uma próxima, sem dúvida. Muito obrigada, presidente.